Gênesis 1, 27 e 21. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Vou repetir a primeira parte do 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, Deus, alegre, satisfeito por nos sentir úteis na tua obra, no teu tão glorioso e grandioso reino. Que o Senhor nos capacite, nos fortaleça, nos oriente, nos instrua, nos confirme sempre na tua vontade, para que possamos fazer sempre o melhor, dar o nosso máximo fazendo o melhor para o teu reino. Que assim o Senhor nos dê coragem, disposição, energia, valentia e vontade de te servir, te glorificar e fazer a tua obra. Pai, assim venha e a todos abençoe, fala aos nossos corações, nos oriente e nos guie, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. O maior lutador de boxe de todos os tempos, não sei se ainda está vivo, é um boxeador chamado Muhammad Ali. Depois dele, outro que está aposentado já, Mike Tyson. Na verdade, não se sabe ao certo qual dos dois é o melhor. Uns acham que é Mike Tyson, outros acham que é o Muhammad Ali. Os dois nunca se enfrentaram porque quando Mike Tyson começou, Muhammad Ali já estava aposentado. No Brasil, é o do peso pesado, Adilson Rodrigues, mais conhecido como Maguila. Em outra modalidade, temos o Arcelino de Freitas, mais conhecido como Popó. Mas para muitos, Mike Tyson foi o maior. Eu já li alguma coisa sobre ele, já ouvi alguma coisa sobre Mike Tyson. Ele disse que quando chegava o tempo da sua luta, quando ele estava treinando para a sua luta, ele não queria saber nem da namorada, porque ele estava focado na sua luta. Ele era tão focado que ele disse que se ele soubesse que o adversário dele se acordava às 6 da manhã para treinar, ele se acordava às 5. Se o adversário dele se acordasse 5, ele se acordava 4. Se o adversário dele se acordasse 4, ele se acordava 3. Porque ele entendia que para vencer o seu adversário, ele tinha que treinar mais do que ele. Ele tinha que se esforçar mais do que ele. Para ele ter um desenvolvimento, um ganho, uma capacidade, ele sabia que não podia ter um treinamento mais ou menos, medíocre, mediano. Ele sabia que tinha que dar o seu máximo, o seu melhor, o seu tudo. E quando eu falo isso e procuro aplicar no reino, que o que eu ensino aqui, principalmente nessas reuniões, não serve só para a sua vida ministerial, para a sua vida eclesiástica, serve para toda a esfera da sua vida. Quando eu falo isso no sentido ministerial, é porque eu vejo que existem pessoas que querem ter um ministério, um chamado próspero, abençoado, de destaque, mas não tem coragem de pagar o preço, fazer o esforço necessário para alcançar aquele objetivo.
A gente passa 3, às vezes 4 meses para fazer essa reunião. Mesmo assim tem gente que não vem. Tem gente que falta, acha difícil. Quando eu era pastor no outro ministério, só pastoreando no interior, passei 15 anos, todo mês tinha reunião. De dirigente de congregação, que era sábado de manhã, a gente já ficava para de ministério, que era sábado à tarde, e ficava para Santa Ceia à noite. Era o dia todinho. E quem morava no interior era que sofria, porque tinha que se acordar às 4, ou melhor 5, 5 e meia da manhã, e outros que moravam mais longe, para chegar lá no horário. Eu fui uma vez de bicicleta, aliás, 2 vezes daqui para Maceió, para não perder a reunião, porque eu não tinha dinheiro para passagem. Não tinha, e fui de bicicleta. 2 vezes daqui para Maceió. Nem sabia andar direito de bicicleta, não levava uma chave, não tinha dinheiro, porque se a bicicleta quebrasse no meio do caminho, eu pegar uma van, não tinha. Se quebrasse, eu ia ir a pé ou voltar a pé. Graças a Deus não quebrou. Por quê? Porque eu queria aprender sobre a obra. Não tem como você fazer algo bem feito se você não aprender sobre aquilo. Não tem como você alcançar excelência se você não procura desenvolver. Mas tem obreiro, eu fico olhando, que ele pensa que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada, que já sabe, aí às vezes fica passando vergonha por onde. Às vezes não passa vergonha porque os pastores de hoje são mais educados, digamos assim, mas se fosse antigamente, tinha tanto obreiro passando vergonha, meu irmão. Sinceramente, meu irmão. Hoje é porque os pastores são mais educados, mais tranquilos, mas antigamente passava muita vergonha. Lembra daquela história daquele cantor que foi cantar na igreja? A gente tem aquele que diz assim: os anjos cantam santo, 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 a mocidade canta santo, 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 as senhoras cantam santo, 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 e saiu dizendo todo mundo. Aí virou o pastor e disse: e o pastor canta, ele no microfone: cante seu hino, seu besta. Entendeu? Então, são pessoas que não vêm para uma reunião para a gente ensinar esses detalhes, essas coisas, para livrar de passar vergonha, de ser chamado a atenção, de estar fazendo às vezes meninice, coisas infantis nos cultos. Eu já passei momento de passar vergonha, Deus me guardou, mas eu já fiz coisas, irmão, na minha inexperiência, na minha incipiência. Então, às vezes a pessoa não se interessa para melhorar. Às vezes eu fico observando, não ignoro o que eu vou falar, mas eu tenho que falar essas coisas aqui para os amados irmãos. Às vezes, por exemplo, lá em Murici mesmo, um irmão chegou para mim e disse: pastor, ali tem um irmão que canta, quando ele não era do mundo ele cantava, e ele é meu amigo, quem sabe ele não vem para cá, e eu muito cuidadoso. Aí eu fui lá na casa do irmão, fiz uma visita a ele, a pedido do irmão, por esforço do irmão. Ele foi lá, fez uma visita a gente, eu pedi para ele cantar o hino. Aí ele começou a cantar, começou a falar as palavras tudo errada na hora que estava cantando. Entendeu? Aí o que é que acontece? Às vezes a pessoa tem uma boa afinação, tem uma noção, mas não procura aprender às vezes coisas simples que podem impedir o seu crescimento, que pode lhe tirar uma oportunidade. Então os irmãos precisam ter essa noção, ter essa compreensão com relação ao reino. Quando eu percebi que eu poderia chegar ao cargo de pastor e a pastorear a igreja, gerou em mim aquele desejo, e a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Não é pecado desejar, fazer a obra não é pecado, está na Bíblia. Quem almeja, excelente obra deseja. Ele traz o ensinamento pelo qual você deve seguir para fazer aquela obra. Mas quando eu vi que essa possibilidade poderia se tornar uma realidade, sabe qual era o meu grande sonho, irmãos? Quando eu chegasse a ser pastor, era trabalhar para ver a igreja cheia. O meu sonho como pastor sempre foi ver a igreja cheia.
Eu não ficava preocupado se ia comprar um carro, se ia sair uma oferta grande no culto, não, eu queria ver a igreja cheia. Eu queria ver as almas na igreja, as pessoas da igreja. Eu lembro que até eu li um livro, eu já indiquei para algumas pessoas o livro, é Os Heróis da Fé, é o nome do livro, escrito por Orlando Boyer. Você pode ir lá no YouTube e achar o audiolivro. É a história ou a biografia de 20 pastores, de forma resumida. E a que mais me impactou foi a de Moody, Dwight Lyman Moody, um americano em inglês, eu não lembro agora, que o pai morreu, a mãe ficou viva com um monte de filhos, crente, sustentou os filhos na presença de Deus. Quando ele ficou adulto, ele queria ser milionário, foi trabalhar numa sapataria do tio, parece que lá em Chicago e tal, mas um dia ele teve uma experiência com Deus. Ele já era crente, mas teve uma experiência de ver uma pessoa aceitando Jesus, e ele desejou aquele dom de ganhar alma. Nesse meio tempo, ele foi até uma escola dominical. Depois a gente vai até falar de escola bíblica aqui, lembrando desse detalhe. Foi até uma escola dominical pedir ao professor para ensinar, ou ao superintendente da escola para ensinar também. Ele queria ensinar. Naquela época se ensinava a quem não era crente. A escola bíblica era para quem não era crente, porque eles ensinaram a palavra com o objetivo das pessoas se converterem pelo ensino da palavra. Aí ele chegou na escola e pediu ao superintendente para ensinar também. Aí o superintendente da escola disse assim para ele: olha, seu Moody, é o seguinte, aqui nós já temos 12 professores e 16 alunos. Divida 16 por 12. Ora, 16 dividido por 12, se fosse 12 dividido por 12, cada um ficava com um aluno. Se fosse 12 dividido por 12, sobrou 4. Isso quer dizer que apenas 4 professores podiam ter 2 alunos, e os outros cada um tinha um. Aí o superintendente chegou para o Moody e disse assim: faça o seguinte, se domingo que vem o senhor conseguir trazer alguém, aí o senhor ensina. No domingo seguinte ele chegou com 18 pessoas. Quem ele encontrava na rua, mendigo, criança, adulto, velho, ele convidava e levou 18. E continuou levando. No outro domingo já levou mais, de maneira que em 6 meses já não cabia mais o povo no salão. Só que a escola bíblica nesse lugar que ele ensinava, nessa região, era à tarde. Ele saía de manhã, de casa em casa, convocando para ir para a escola bíblica. Saía de manhã e não ia para casa, nem almoçar, nem tomar banho. Ele já voltava à tarde para o salão, porque ele ia visitar até a hora da escola. Quando ele chegava lá, estava cheio. Aqueles que faltavam, ele ia lá na casa dele perguntar porque faltou, saber porque faltou, dizer: já que você não foi para a escola, não é para faltar o culto à noite. De maneira que Moody, ele abandonou o emprego só para ganhar alma. E alguém disse: mas seu Moody, como é que o senhor vai sobreviver? Ele disse: eu não sei, mas aquele que me chamou vai suprir as minhas necessidades, e eu vou insistir até ser obrigado a parar, mas eu vou insistir em ganhar alma. Uns dizem que ele chegou a ganhar 1 milhão, outros dizem que ele chegou a ganhar 2 milhões de alma. Isso é só um resumo da história de Moody, para você entender. Naquela época eu não sei se era porque não existia muitos bancos para vender, as pessoas alugavam os bancos. Ele alugou 2 para encher todo o culto, ele queria encher. Daqui a pouco ele já alugou 4 e todo o culto ele enchia, porque os bancos eram alugados, quem alugou era quem podia sentar, ninguém podia sentar. Então ele alugou, ele trazia pessoas para sentarem. Em um ano, o salão não deu mais, mas é algo que exige, é a história do Mike Tyson. Exige. Você tem que fazer além. Você não pode fazer aquém, mais ou menos. Se você quer resultado extraordinário, você tem que ter um esforço extraordinário. Então esse sempre foi o meu desejo, era sempre o meu sonho. Nada me alegra mais do que ver a igreja cheia.
Nada. No entanto, algumas pessoas desejam o pastorado, mas com um pensamento equivocado. Alguns desejam às vezes o pastorado para ter autoridade sobre o rebanho, para poder dar ordem no rebanho, às vezes até castigar o rebanho, punir o rebanho. Às vezes alguns desejam chegar nesse posto para poder mandar, dar ordem, punir, castigar. Não, essa não é a função pastoral. E eu digo isso com base na Bíblia, principalmente o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele vai estar comigo até no vale da sombra da morte. A sua vara e o seu cajado me consolam. Aqui tem um castigo, aqui tem, porque também o pastor tem esse direito. A tua vara e o teu cajado. Para que serve a vara e o cajado? A vara é para quando a ovelha quer sair da fila, dar uma lapada para ela voltar para a fila. E o cajado é aquele que tem a ponta torta. Quando a ovelha cai no abismo, ele vai lá e resgata ela. Aleluia. Mas veja o que é que o pastor faz. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, ele está dizendo que o pastor vai estar com você quando você estiver no pasto verde, quando estiver tudo bem, e quando você estiver no vale da sombra da morte, tudo complicado, o pastor está lá com você. É para isso que é o pastor, para estar ao seu lado quando tudo está bem e quando tudo está mal. Quando você está firme de pé, glorificando, naquele momento que você cai, que você tomba, que você peca, que Satanás lhe dá uma rasteira, o pastor vai estar lá com você, cuidando de estender a mão. Não, meu irmão, eu sei que você é homem, eu sei que a gente está aqui, vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé. Essa é a função pastoral. Prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo. E sabe por que o pastor ungia a cabeça da ovelha com óleo? Porque existia um inseto naquela região do Oriente que pousava na cabeça da ovelha e às vezes no nariz, e colocava o seu óvulo e virava bicho. E como a ovelha não tem mão como a gente para coçar, para arrancar, aquilo ficava comendo, corroendo, e ela ficava desesperada, ficava como louca, batia com a cabeça na pedra, sangrava, se acabava. Aí o pastor vinha e colocava óleo para esses bichos não pousar sobre ela. Então veja qual é a função do pastor: é levar a igreja a pasto verdejante e águas tranquilas, refrigerar a alma, é ungí-la com azeite para o mundo não se infiltrar, não tomar conta dela. Essa é a função. Então, querido, o meu desejo foi e sempre será ver as almas vindo buscar a Deus, buscar ao Senhor, ver a igreja cheia. Eu vou chegar no detalhe que talvez você esteja pensando, mas vou chegar nesse ponto que você está pensando. Não, na verdade eu vou adiantar, lá na frente eu vejo como é que faço. Porque talvez para algumas pessoas o pensamento: pastor, mas isso quer dizer que o senhor quer todo tipo de gente na sua igreja? O senhor aceita todo tipo de gente na sua igreja? Não sou eu quem aceita, é Jesus, irmão. Jesus Cristo disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Porque os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. A igreja está aqui para buscar, abraçar e ir atrás dos doentes. Porque se eu, como pastor, como pregador do evangelho, quero que venha para a igreja só os perfeitos, que evangelho é isso? O evangelho é para transformar. Então tem que ser trazido para cá os doentes, os cachaceiros, os macumbeiros, os prostitutos, o ladrão, para ouvir a palavra e se converter, mano. Quer ver uma coisa que reprova pastor? Por exemplo, lá em Murici, eu sempre falo para os irmãos: olha, irmão, se quiser fazer uma visita, se não tiver culto na sua igreja, quiser fazer uma visita, a gente vai dar uma força. A gente está começando agora. Não estou aqui pedindo para você sair da sua igreja, e nem no dia que tem culto na sua igreja. Quando não tiver, vá lá.
Porque não tem coisa que mancha mais, irmão, a capacidade de um pastor do que aquele pastor que fica tentando tomar a ovelha de outro aprisco. O que confirma a chamada de um pastor é exatamente quando ele ganha almas, os perdidos. Então é para ser trazido esse tipo de gente para cá, irmãos. Na parábola das bodas, o dono da festa disse: vai chamar os convidados, eles não vieram, então sai pelas ruas, pelas balas, pelos becos, pelas grutas, e traga os cegos, traga os coxos, traga os aleijados, traga os mendigos. Eu quero ver a minha casa cheia. Não foi assim que ele disse? Eu quero a minha casa cheia. Preste atenção no que eu vou falar agora, para você não ficar com a impressão ruim. Devemos trazer todo tipo de gente para a igreja. Agora o batismo é outra história. Para batizar tem que entrar no discipulado e tem que mudar, entendeu? Para ser obreiro é outra história. Para a igreja é trazido todo tipo de pessoa. Agora, para se tornar membro, tem que ser transformado. Para cear tem que ser transformado. Para ser obreiro tem que ser transformado. Eu estou falando de pregação de evangelho. Eu estou falando de ganhar almas, de trazer a alma do perdido. Você já imaginou, como diz certo pregador, já imaginou aquela mãe que tem um filho nas drogas, que ela já fez de tudo, ele já vendeu tudo que tinha dentro de casa, pega ver o salário dela para pagar de droga, ela às vezes tem que pagar para o filho não morrer. Aí de repente você vai lá e traz ele para a igreja, o perdido, desgraçado, que a polícia quer matar, que ninguém mais aguenta. Aí você vai lá, aí eu, pastor, mas aquele camarada é um maconheiro. Aí você vai lá e busca ele para a igreja, começa a pregar, tome Bíblia, tome palavra, e você vai lá, abraça ele: Jesus te ama, Jesus quer te dar vitória, Jesus quer te perdoar, Jesus quer te salvar. E alguém lhe censurando, lhe criticando, mas daqui a 6 meses aquele camarada está liberto, transformado, regenerado. Imagina a alegria que não é para essa mãe. Então essa é a realidade do evangelho, meu irmão. As pessoas censuravam Jesus porque ele comia com os publicanos, com os pecadores, cobradores de impostos. Mas eles não vinham buscar o justo, eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Repito, para se tornar membro tem que passar pelo discipulado, tem que ser instruído, tem que ser orientado. Para ser obreiro tem que se enquadrar nas regras. Mas para vir para a igreja, irmão, você tem que trazer todo tipo de gente para ouvir a palavra. Principalmente os perdidos, principalmente os pecadores. É eles que têm que vir ouvir a palavra. Para obreiro não. Que na verdade eu posso até me equivocar e colocar alguém para ser obreiro e aquele obreiro não dá certo. Quando Samuel foi ungir Davi, que chegou na casa de Jessé, quando ele olhou para o Eliabe, ele já ia com um pote de azeite, meu irmão. Aí disse: epa, peraí, rapaz, já estava pronto, já tinha entrado a tampa já. Se Deus não fala, ele tinha derramado o azeite na cabeça do Eliabe. Não, rapaz, não é isso aí não. Aí lá veio o Abinadab, ele correu. Poxa, não é esse. Não é esse não. Aí de repente veio Davi. É esse aí. Samuel quase erra. E quando o povo pediu um rei? Lembra que o povo pediu um rei? Viu que todas as nações tinham um rei, ele não tinha. Aí eles pediram um rei para Deus. O primeiro rei de Israel, Saul. Alguém arrisca dizer quem foi que escolheu Saul? Sabe quem escolheu Saul? Não? O próprio Deus. Deus chegou para Samuel e disse: Samuel, o homem que eu escolhi para ser o rei está entre as bagagens. Vá lá e unja ele, porque foi ele que eu escolhi. O povo pediu, mas quem escolheu foi Deus. Aí eu lhe pergunto: Saul deu certo como rei? Não. E foi Deus que escolheu. Eu sou melhor que Deus? Não. Entendeu? Entendeu que eu posso errar, que eu posso colocar a mão sobre a cabeça de alguém, indicar alguém e essa pessoa dá errado. Deus que é Deus levantou Saul e Saul deu errado, meu irmão. Então nós não somos livres disso. O que a gente precisa é focar no reino. Foque no reino. Então não queira ser obreiro com o pensamento de ser superior aos demais, de mandar nos demais. Não, você vai ser obreiro para ganhar almas, para ver a casa cheia,
para trazer as almas e entregá-las a Jesus. Jesus é quem vai decidir a mudança sobre a vida dela. Por que é bom você vir para a reunião? Por exemplo, tem muitos obreiros que não sabem a diferença entre um culto de ceia, um culto de doutrina, um culto fúnebre, um culto público, um culto evangelístico, uma cerimônia de casamento, um círculo de oração, uma concentração, uma consagração. Tem muito obreiro que não sabe a diferença desses cultos. São coisas simples, mas muitos obreiros não sabem a diferença. Esses cultos, eles têm os hinos certos para se cantar nesses cultos, eles têm as palavras certas para se pregar nesses cultos, tem as pessoas certas que pregam nesses cultos. Veja, nós temos Santa Ceia, temos doutrina, culto fúnebre, culto público, culto evangelístico, cerimônia de casamento, apresentação de crianças. Tudo isso faz parte do sistema e da liturgia da igreja. Se eu vou dirigir um culto de ceia, tem uns hinos certos para eu cantar na ceia, irmãos. Vem cear, o mestre chama, vem cear, alvo mais que a neve, alvo mais, foi na cruz, dá certo também, 291, rude cruz se erigiu, entendeu? São os hinos de ceia. Se eu vou dirigir um culto de doutrina, eu posso cantar no culto de doutrina hinos de oração e hinos de palavra, porque é culto de oração e doutrina. Então eu posso cantar aquele que diz assim, sobre a oração: no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. Posso cantar no culto de doutrina, vai orando, vai orando. Posso cantar no culto de doutrina, fala Deus, culto de doutrina. Então tem os hinos para o culto de doutrinas, para o culto de ceia, para o culto evangelístico, culto público. O 15, como eu já fiz, ele pode cantar na ceia, pode falar da cruz, mas é um culto, o inuário da harpa é o 15. Ó, quão cego andei, isso é para culto público, culto de rua, culto evangelístico. 200, quão bondoso amigo é Cristo. Isso é para culto de rua, culto evangelístico, culto público. Tem os hinos certos para você cantar, entendeu? Para você, tem a palavra certa. Por exemplo, no culto fúnebre, eu sempre falo isso, e é o que mais melhor define para você entender. O culto fúnebre, o que é o culto fúnebre? É uma cerimônia para sepultamento de alguém que faleceu. Tem vários hinos. 509, quando o Jordão passarmos unidos, 371, se eu não me engano. Breve vem o grande dia em que lutas findarão. E tem outros, tem vários. Mas você não vai cantar no culto fúnebre, por exemplo, o hino 116. Por quê, pastor? Porque ele pode até combinar no início, mas o refrão dele diz assim: livre estou, livre estou. Então vão achar que você está dizendo que está livre da pessoa que morreu. Entendeu? Mas é verdade. Então são detalhes que podem criar uma impressão negativa. Então são coisas que você precisa analisar. Então tem os hinos certos, tem a mensagem certa para cada culto. Olha, eu não sei se os irmãos já ouviram, já estudaram, mas existe uma coisa chamada ética. Ética é diferente de moral. Porque tem coisas que é imoral aqui no Brasil e não é imoral em outro país. Tem coisa que é imoral em outro país, mas não é imoral aqui no Brasil. Agora a ética fala de bondade. Alguém definiu a ética assim. A ética se define assim: não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Isso é ética. É não fazer com os outros aquilo que você não queria que fizesse com você. Isso é ética. Mas existe ética pastoral, ética ministerial, ética eclesiástica, ética profissional. Em todas as áreas da vida existe a ética. É não fazer com o outro aquilo que você não quer que seja feito com você. Isso é ética. Então, na ética pastoral, eu, por exemplo, como pastor, se alguém me convidar para pregar na igreja dele, seguindo a ética pastoral, eu não posso doutrinar a igreja dele. É falta de ética. Entendeu? Eu posso chegar em qualquer congregação do nosso ministério e doutrinar, porque eu sou pastor desse ministério.
humanamente falando. Mas eu não posso chegar na igreja de um outro pastor e doutrinar aquela igreja. É antiético. Entendeu? É como você entrar na casa do seu vizinho e bater nos filhos dele. É antiético. Você não pode fazer isso. Até porque, é por isso que eu digo, é bom reunião para a gente. Isso é o que eu aprendi com os meus pais na fé, os meus pastores. Por exemplo, por isso que eu disse, culto doutrina, culto evangelístico, cada culto tem a mensagem específica. Você sabia que os profetas de Deus, tinha profeta que Deus levantou no palácio como Isaías, Isaías era primo de Uzias, Uzias era o rei. Daniel era de linhagem nobre. Mas já tinha outro, eu não lembro o nome do profeta, que era vaqueiro, a Bíblia chama de boiadeiro, ele era vaqueiro. Qual? Amós. O evangelista não estou lembrando, era o profeta Amós, era vaqueiro. O Eliseu era lavrador. Por que Deus fazia isso? Porque quando Deus queria usar uma linguagem erudita, ele mandava o profeta do palácio falar na linguagem dos nobres. Quando ele queria falar com o povo, ele chamava o Amós ou o Eliseu para falar com o povo, porque entendia a linguagem. Então isso significa dizer que eu preciso ter noção do público que está me ouvindo. Se eu chegar no culto para pregar, eu vou olhar se tem pessoas que não são crentes, eu vou olhar se tem novos convertidos, eu vou olhar se tem visitante. E até com a autorização de doutrinar, eu vou medir as palavras. Por quê? Porque aqueles que estão ali talvez não tenham estrutura para receber aquela palavra que eu quero pregar. Então preciso saber equilibrar para não sair da ética. Eu não estou dizendo ao irmão e à irmã que se Deus lhe der uma palavra para falar, você não vai falar. Não é isso. Não estou aqui limitando Deus, porque isso não é cabível. Estou falando sobre a ética pastoral. Antigamente existia a escola de profeta e existia a escola de sacerdote. Ensinava-se tudo isso para o profeta e para o sacerdote. Então é ética pastoral e ética ministerial. Então existe todo esse processo. Por exemplo, mais uma coisa que eu quero ensinar aqui para os irmãos. Eu já falei, mas é sempre bom relembrar. Se por acaso um dia você estiver numa festa e você não for o pregador daquela festa, mas o pastor, o dirigente, o responsável por aquele culto, decidiu lhe dar uma oportunidade, eu vou lhe dar um conselho. É um conselho, não é uma regra, é um conselho. Não é um mandamento, é um conselho. Não pregue sobre o tema. Não é ético, sabe por quê? Porque senão você pode falar tudo que o pregador já tinha anotado para falar. É por isso que eu não gosto de colocar tema em festa. Eu já fui pregar em uma das nossas congregações, e o tema é: um homem como eu fugiria. Aí eu preguei no sábado, tinha uma irmã que tinha pregado na sexta. Eu falei tudo que ela falou. Entendeu? Acabou ficando repetido. Parece que foi o presbítero Fernando que disse que teve um evento, não sei aonde, que eu não sei o que estava falando, e cantaram o mesmo hino a semana todinha, porque era o hino do tema. Foi? Na Parnaíba. O pior, agora você vai se assustar com o que eu vou dizer, meu irmão. O pior é que existem pregadores, eita, meu Deus, que palavra pesada eu vou falar, mas é no sentido moderado. São tão maliciosos que quando eles estão no evento, que recebem uma oportunidade para pregar, ele não é o pregador da festa não, mas ele recebe uma oportunidade, eles pregam tudo que o tema revela e ainda roubam o tempo todinho. E tem dele, já ouvi falar que teve ele que sentava de quero ver como é que ele vai fazer agora, espia. Veja, irmão, que negócio da beleza, que falta de, sei lá, de ética, de senso, de responsabilidade, de tanta coisa. Então, se você estiver numa festa, tiver um tema, e alguém lhe der a oportunidade, diga que o fardamento está bonito, diga que a igreja está bonita, que os irmãos são uma bênção, diga que Deus é grande, mas não, entendeu? É uma orientação para você não deixar o pregador de mãos atadas. Então, que Deus abençoe, queridos. Quando eu falo sobre isso, olha só, isso é questão de senso, é questão de compreensão. Como eu disse há pouco, lá em Muricy eu comecei sem conhecer ninguém.
Porque se ninguém sair chamando, convidando as pessoas de outras igrejas, os não crentes, e foram lá. Eu anotei o nome de todas as pessoas que participaram do primeiro culto. Está no caderno lá, tem até que ter cuidado, porque tem hora que tem muito caderno lá de anotações, acaba indo fora, mas você anota na capa de uma Bíblia o dia e as pessoas que estavam no culto. Pessoas não crentes, pessoas crentes. E, de repente, vamos usar um exemplo. Vem vários irmãos de outras igrejas para ali, eu seria antiético se eu quisesse doutriná-los. Entendeu? Porque eles são de outro rebanho. Então, são todos esses detalhes que você vai tendo a noção para administrar o reino, a palavra, aquilo que Deus lhe concede. Que, na verdade, irmãos, o que nós precisamos é saber trabalhar com o povo. Nunca foi fácil, não é e não será. Eu tenho uma preocupação, por exemplo, nós estamos lá com o trabalho em Murici, e eu já fico orando, pedindo para Deus levantar alguém para assumir aquele trabalho. Mas a gente fica com cuidado, porque ganhar almas não é fácil. Eu já passei por algumas situações que eu não quero nem lhe dizer. Evangelizando, visitando, andando. Já passei por alguns constrangimentos que eu não quero nem lhe falar. Além do desgaste físico, da caminhada, da luta, que tal. A gente passa, irmãos. A gente insiste, a gente corre atrás, se esforça, mas só basta uma palavra mal falada, aquela pessoa se desvia. Aquela pessoa não vai mais para a igreja. Aquela pessoa sai e nunca mais, como diz alguém, dá as caras. Então você precisa ter muito, muito cuidado. Por exemplo, querido, uma coisa que eu preciso falar aqui para os irmãos. A doutrina é responsabilidade do pastor, até dos dirigentes, viu? Quem for dirigente, a doutrina é responsabilidade do dirigente. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. A responsabilidade de doutrina é do dirigente. Só que é o seguinte, você vai ter sabedoria de Deus, porque quando eu comecei a dirigir a primeira igreja, e eu lembro a data, dia 7 de março de 99, faz um tempinho já, eu era dirigente. E no dia da doutrina, que era terça-feira, eu trazia as cinco classes dos filhos de Deus, os 4 animais mais pequenos, porém cheios de sabedoria. E na hora, e quando eu terminava, eu disse: olha, irmãos, terça-feira é o culto de doutrina na sede. Os irmãos vão para a sede, lá o pastor vai doutrinar, vai trazer a doutrina. E na congregação eu trazia mais estudo, mais uma palavra assim de estudo, de conhecimento, porque eu não me sentia com a altura necessária ou com a capacidade de doutrinar. Eu ficava um pouco retraído, então eu incentivava eles a ir para o culto de doutrina, para receber a doutrina do pastor. E a gente precisa ter cuidado, porque às vezes, se nós não controlarmos as nossas emoções, ao invés de a gente doutrinar, a gente vai querer dar lição de moral. E a gente não quer receber lição de moral nem de nosso pai, nem da nossa mãe. Então as pessoas se retraem. Não dê lição de moral, não desabafe, não dê indireta. Fale as coisas. Tem muita coisa de Deus para você falar na Bíblia que vai alimentar a igreja. Então às vezes a gente fica nesse cuidado, nessa preocupação, irmãos. Uma das funções do líder, do pastor, do dirigente, do coordenador, é atrair e motivar as pessoas. Nós, como liderança, dentro do contexto ministerial, temos a responsabilidade de atrair as pessoas e motivá-las, animá-las, uni-las. Essa é a nossa tarefa, gente. Atrair as pessoas. Nós somos líderes, e o líder serve para guiar as pessoas, para as pessoas acompanhá-las, segui-la, unir as pessoas, não para dividi-las ou espalhá-las, serve para uni-las, animá-las. Porque às vezes a pessoa pode imaginar que tem um chamado, que tem
um talento, só que ele depende da multidão para se animar. Não. Nós, como líderes, humanamente falando, é que vamos trabalhar para motivar a multidão, porque você é o líder. O líder não depende da igreja cheia para estar animado. O líder não depende da igreja lotada para cantar com alegria. Não. Você é o líder. Não é os liderados que vão lhe animar, é você quem tem que animar os liderados. Porque às vezes, quando alguém acha que tem um chamado, que tem uma vocação, ele pensa: quando eu me tornar um grande obreiro, aí a multidão vai me carregar nos braços. Não, o obreiro, irmão, o líder é quem carrega a multidão nos ombros. A gente acha que, como líder, as pessoas vão nos aplaudir, nos elogiar, nos reconhecer, nos bajular. Não, essa é a nossa função para com os liderados. Quem deseja isso são artistas. Artista é que deseja elogio, aplausos, bajulação, reconhecimento. Líder, obreiro de Deus, não. O obreiro de Deus, se ele for aplaudido, ele faz. Se ele não for, ele faz do mesmo jeito. Se ele for reconhecido, ele faz. Se não for, ele faz do mesmo jeito. Ele não espera aplauso, reconhecimento. Não. Porque ele está na posição de líder, não de artista. Uma coisa que pode prejudicar muito o seu ministério é se você não tiver autocontrole, controle emocional. Só pastoreando fazem 25 anos. Faz agora no dia 7 de março. 25 anos só pastoreando. Com 1 ano de crente eu já fui colocado na porta. Eu já estou com 30 anos de crente. São 29 anos. Fui professor de escola bíblica. Fui coordenador de mocidade. Fui coordenador de evangelismo. Cantei em coral. Toquei em banda. Me envolvi com todas as atividades da igreja. E só pastoreando são 25 anos. Eu nunca precisei discutir com ninguém. Aqui vocês me conhecem. A maioria das pessoas que estão aqui me conhecem há mais de 25 anos, ou há quase 25 anos, que eu vim para cá em 99. Ninguém nunca ouviu dizer que o pastor Cícero discutiu com alguém, bateu boca com alguém, brigou com alguém, nem grande, nem pequeno, nem rico, nem pobre, nem da igreja, nem de fora da igreja, nem novo, nem velho. É fácil? Não. Vontade de dar? Meu filho. Aleluia, eu também sou de carne e osso. Eu sei que é mais osso do que carne, mas sou. Entendeu, querido? Então você precisa trabalhar esse controle. Você não pode entrar por esse caminho. E sabe por quê, meu querido? Porque eu nunca me preocupei com a minha razão. Nunca fiquei preocupado em defender a minha razão. E nem tirar a razão de ninguém. Nós não precisamos disso, irmão. Isso não muda em nada, não altera em nada a sua vida, o seu chamado, a sua comunhão com Deus, as bênçãos que Deus tem determinado para você, o projeto que Deus tem para a sua vida, não muda em nada. Então por que eu vou me aperrear? Não me preocupe em dar opinião na vida de ninguém. Às vezes na igreja eu vejo as irmãs trabalham tranquila, os irmãos cada um tem a sua atividade e eu deixo lá sossegado. Só dou opinião se alguém... Agora é o seguinte, se você gosta de dar opinião, você tem que estar pronto para entender que a sua opinião pode não ser aceita, meu irmão. Porque o problema é dar opinião, porque a pessoa dá opinião e quer porque quer que seja a opinião dele. Não, meu irmão.
Não pode ser assim. Você tem que ter maturidade para isso. Mas você quer que as pessoas busquem a sua opinião? Vou lhe aconselhar, vou dizer como é que você vai fazer. Se você vê alguém fazendo alguma coisa que não vai dar certo, e você tem 100% de certeza que não vai dar certo, você vai até ele, ou até eles, e diz assim: ó, se eu fosse vocês, eu fazia assim, 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 porque do jeito que eu acho que vocês, se vocês fizerem dar certo, vai acontecer assim, se vocês fizerem vai acontecer assim, vai acontecer assim, vai acontecer assim. Se eles fizerem e acontecer do jeito que você falou, você vai ganhar o crédito dele. Aí você tem que dizer também para ele, porque se vocês fizerem do jeito que vocês estão querendo fazer, vai acontecer assim, vai acontecer assim, vai acontecer isso. Aí eles vão e não fazem do jeito que você opinou, fazem do jeito que eles quiseram fazer. Aí acontece do mesmo jeitinho que você disse que ia acontecer. Aí sabe o que vai acontecer? Da próxima vez eles vão lhe procurar. Rapaz, não é que o irmão estava certo. Se a gente tivesse feito como ele, ia dar certo. Aí eles vão querer fazer outra coisa, o que é que eles vão fazer? Eles vão lhe procurar. Rapaz, vão procurar o irmão tem uma opinião boa. Não vai precisar você estar dando opinião, forçando, obrigando, eles mesmos vão lhe procurar, porque sabe, agora eu vou dar um conselho. Cuidado, porque não é porque você der uma opinião certa que toda vai dar, não. Vigie, pense, reflita, analise, para ter certeza. Para ter convicção que vai dar certo. Porque senão você vai perder o crédito. Porque uma coisa interessante, eu vi esse vídeo hoje, olha que coisa interessante, irmãos. Estou falando sobre opinião, que você pode dar uma opinião, e de repente, alguém tem uma opinião melhor do que a sua. A sua opinião pode dar certo? Pode, mas a do outro pode dar melhor. Mas por egoísmo você quer fazer a sua, porque você quer vaidade, mesmo sabendo que não vai dar tão certo. Ó, eu vi esse vídeo hoje, me lembrei agora. Eu estava vendo esse vídeo e é sobre o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Vocês já ouviram falar? Eu não sigo futebol, mas a gente se informa de muita coisa. Quando o Cristiano Ronaldo estava jogando em um time da base, time de criança e adolescente, ele tinha um amigo que jogava com ele. E os olheiros, ele chama de olheiro, que são os camaradas de times grandes, vão lá olhar quem joga, quem não joga. Eles chegaram lá e disseram assim: ó, aquele que fizer mais gol hoje nós vamos contratar. Parece que era um tal de esporte. O time do Cristiano Ronaldo ganhou de 3-0. O Cristiano Ronaldo fez um, o amigo dele fez outro. De repente um amigo dele pegou a bola e saiu correndo, driblou o goleiro e ficou cara a cara com o gol. Sabe quem estava do lado dele? O Cristiano Ronaldo. Sabe o que ele fez? Ele passou a bola para o Cristiano Ronaldo. O Cristiano fez o gol e foi contratado. Aí depois do jogo ele procurou o amigo: mas por que você passou a bola para mim? Ele disse: porque eu sei que você é melhor do que eu. Aquele rapaz, ele desistiu de futebol, cresceu, não teve muito sucesso na vida, ficou sem emprego, sem nada. Aí o repórter foi entrevistá-lo um dia. Ele morava numa mansão e tinha um carro de luxo na garagem. Espera aí, rapaz, você disse que não tem emprego, está numa situação difícil. E essa casa aí? Foi o meu amigo Cristiano Ronaldo que me deu. Entendeu? Agora, se ele tivesse passado na frente do Cristiano, tivesse feito o gol, ele ia ser contratado. Com certeza o Cristiano Ronaldo ia ter sucesso lá na frente, porque tinha talento, ia ter sucesso, mas não ia dar nada a ele. E talvez ele não tivesse tanto sucesso e ia fracassar, porque ele não tinha tanta vocação. Mas aí ele viu que o colega, Cristiano Ronaldo, tinha mais capacidade, passou para ele. E o resultado foi que o Cristiano Ronaldo sustenta ele. Mansão, carro de luxo, não falta nada. Então, meu irmão, quando tiver alguém na igreja que você vê que tem mais capacidade do que você, não fique querendo puxar o tapete dele, não. Dê apoio. Dê apoio. Se eu sei que aqui tem alguém que tem um dom para fazer uma tarefa, me ajudar em alguma coisa, irmão, vá, meu irmão, trabalhe. É bênção. A gente fica achando que aquilo vai nos ofuscar, tirar o nosso brilho. Não, o brilho que Deus lhe deu é seu. Ninguém toma, não. Glória a Deus. Então veja só, temos que ter esse cuidado. Um cuidado que um obreiro precisa ter é não pagar com a mesma moeda. Precisamos ter esse cuidado. Nunca pague com a mesma moeda.
Não tenha medo de um dia ser humilhado, de um dia ser afrontado, de um dia ser perseguido, ser desprezado, ser rejeitado. Não tenha medo disso. O obreiro não pode ter medo dessas coisas. Isso faz parte da vida do obreiro. Eu aprendi assim com os meus pais na fé. Quer passar vergonha, quer passar humilhação, seja pastor. Foi assim que eu aprendi com os meus pais na fé. Muitas vezes o meu pai na fé ele dizia assim: às vezes o pastor tem que engolir rato, sapo, catenga, caranguejeira, gabiru, vivo, com cabelo e tudo, por amor a uma alma, para não causar um escândalo, não entristecer uma pessoa não se desviar por causa dele. Muitas das vezes você encontra tudo isso. Isso é ossos do ofício, como alguém diz, responsabilidade do ofício. Então você precisa ter esse cuidado, irmãos. Eu vou dizer uma coisa aqui pesada. Se você não consegue suportar nem uma afronta, nem um tipo de humilhação, isso é um sinal que você pode ter arrogância e soberba dentro de você. Isso é um sinal perigoso. Vigie. Um filósofo, eu não lembro o nome dele, ele disse uma frase assim: cuidado, se você um dia for matar um monstro, não se tornar um monstro como ele. Cuidado, se você um dia querendo matar um monstro, não se torne um monstro como ele. Eu acho que eu falei aqui em um culto de ensino que eu vi esse vídeo. Eu já procurei na internet para ver se acho novamente, eu não achei. Mas era um vídeo de um senhor de idade, sentado na calçada todo retraído, e um cidadão jovem, talvez de uns 40 anos, brabo com ele, chutando ele. Por quê? Porque disse que aquele senhor estava batendo em um animal, o cavalo. Ele tinha um cavalo com carroça, e o cavalo estava com dificuldade de puxar a carroça, e aquele senhor bateu no cavalo, para o cavalo puxar a carroça. Aí aquele cidadão, com raiva, porque disse que ele estava espancando o cavalo, foi lá e começou a dar bicuda no cidadão. Quem era o pior dos dois? Aquele senhor que bateu no cavalo para o cavalo puxar a carroça, ou aquele que, para mostrar que era defensor dos animais, estava dando bicuda no Senhor? Cuidado, e querendo combater o monstro, não virar um monstro pior do que ele. São lições que a vida nos traz, nos ensina, nos propõe para que a gente possa ser orientado. Por exemplo, uma coisa que às vezes me chama a atenção, me deixa cuidadoso, é que às vezes eu vejo grupos dentro da igreja, departamentos com 7, 8 pessoas, 10, 4, 5 pessoas, não conseguem se unir. Às vezes um grupo tão pequeno não consegue achar o equilíbrio, não consegue achar uma vereda, um caminho para seguir. Mas grupos pequenos, com 3, 4 pessoas, é um grupo dividido, cada um tem uma opinião, cada um quer do jeito, cada um. Jesus Cristo alertou, eu não lembro a referência, mas ele disse: qualquer casa, cidade ou reino dividido não subsiste. É o que mais Satanás quer, nos dividir, irmãos. Então nós que somos a liderança, precisamos ter esse cuidado, porque obviamente que as opiniões serão diferentes, as vontades serão diferentes, os desejos serão diferentes, cada um vai querer de uma forma e de um jeito, mas você que está na frente como líder, você tem que achar o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Aqui nós temos mais ou menos umas 50, 60 pessoas, pensando, com mentes diferentes, cabeças diferentes, opiniões diferentes, mas eu, como o líder, humanamente falando de você, eu preciso achar um equilíbrio para haver harmonia entre nós. Com 60 obreiros, e olha que faltou muitos. Então por que a gente tem dificuldade de liderar 5, 6, 7, 8 pessoas? E um querendo dar tapa no outro, ele vem para cá, eu dou no murro no meio da testa e deixa ela vir, aquela miserável, vou puxar pelo cabelo. Misericórdia, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder.
Nós que fazemos parte da liderança, a gente tem que achar o equilíbrio entre as pessoas, apaziguar, aplacar, minimizar. Para com isso, meu irmão. Hoje tu é crente, toma jeito, toma vergonha na cara, rapaz, vai se ajeita. Oxe, quer ir pro céu não, é? Cadê essa besteira, meu irmão? Oxe, agora eu pensei que era uma coisa do outro mundo, eu pensei, mas só por isso, minha irmã? Ah, minha irmã, oxe, entendeu? Mas não, a gente fica colocando lenha na fogueira. E foi, se fosse comigo, eu ia lá, eu dava pátio. Meu irmão, é um negócio sério, entendeu? Não, a gente precisa trazer harmonia. Você como líder, você precisa ser aquela pessoa que quando as pessoas chegarem perto de você, se sinta bem, se sinta seguro. Não é para isso que serve o pastor? Para a ovelha se sentir segura, se sentir confiante. Já pensou, eu sou o pastor da igreja, aí tem um grupo de jovens ali, um grupo de irmãos, aí eu vou chegando, então pastor, tudo, oh, meu Deus do céu, eu não quero isso jamais, irmãos. Isso não é respeito, isso é medo. Não quero que a igreja tenha medo, quero que me respeite. E nem exijo, nem cobro respeito. Tento dar o respeito a vocês para acolher, mas não quero que ninguém tenha medo. Eu quero quando eu chegar, então pastor, vai para cá, pastor, tomar Coca-Cola aqui, pastor, vem cá, e aí, está tudo bem, pastor, entendeu? Eu quero isso, irmão. Agora ficar com medo, ficar com vergonha. Eita, meu Deus, lá vem um pastor, e agora? Tem gente que corre até para o banheiro, meu irmão. Dá desinteria na hora. Misericórdia, meu. Estou brincando. Alguém disse que existe 2 tipos de líder. Claro, existem vários, mas eu vou apresentar aqui fazer duas colocações. Existe o líder de equipe e o líder de massa. O líder de equipe e o líder de multidão. Qual é a diferença, pastor? O líder de equipe é aquela pessoa que ele consegue liderar 5, 6 pessoas, um grupo pequeno. Se o grupo crescer, ele se perde, porque ele é líder de equipe. Ele não consegue ser líder de massa, de multidão. Ou ele se exalta, ou ele se perde, ou ele se confunde, perde o equilíbrio, alguma coisa acontece, porque a chamada dele é para ser líder de equipe. Ele não consegue ser líder de massa, de multidão. Mas eu vou dar um conselho. Primeiro, a Bíblia diz que o que ganhou 2 talentos multiplicou e fez 4. E se ele trabalhasse com 4, faria 8. E a Bíblia diz mais: se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Glória a Jesus. Eu anotei aqui algo que eu vi interessante no vídeo sobre a alcateia de lobos, a liderança dos lobos. Estou falando para líderes, eu quero lhe motivar, lhe incentivar, não só para a sua vida ministerial, mas para a vida no geral. Mas eu estou falando mais no contexto ministerial e eclesiástico. A alcateia de lobo funciona assim: na frente vão os velhos, os lobos velhos vão na frente, se tiver algum lobo doente vai na frente. Depois dos lobos velhos vão os 5 mais fortes e mais valentes. Depois dos 5 mais fortes e mais valentes vão os jovens e parece que as fêmeas. Depois dos jovens e as fêmeas vão os outros 5 mais fortes, mais valentes, e por derradeiro vai o líder. Aí alguém fez a seguinte observação: na frente vão os idosos, a experiência. Na frente vai a experiência. Depois da experiência vai a força, a juventude. E eles se for 20, 10 forte na frente e 10 forte na retaguarda. Se vier algum ataque frontal, os 5 da frente já partem para defender. Se vier da retaguarda, os 5 da retaguarda já partem para defender. E o lobo líder fica por último. Por quê? Porque ele consegue ver todos.
Se ele estivesse na frente, ele não conseguia ver os que estavam atrás, mas ele vai atrás, de uma certa distância, para ver todos. Ele vê por onde o inimigo está vindo, ele vê a melhor forma de escape, ele vê todo mundo, quem é que está mais próximo dele, ele vai para observar. Então o líder, ele é aquele que incentiva, motiva e dá trabalho e fica na observação para dar a direção. Essa é a capacidade do lobo. O líder, irmãos, ele precisa de foco e de objetivo. O meu desejo, acho que ainda é um sonho, daqui a uns dias vira um desejo, já está virando um desejo, depois de vir um projeto, depois de virar projeto, se corre para virar uma realidade. É ainda construir uma igreja maior que essa, mais bonita que essa. Uma irmã contou para mim com tanto orgulho, eu fiquei feliz. A irmã disse que estava não sei aonde e alguém perguntou: você congrega aonde? Eu congrego com o pastor Cícero Dantas. E é onde é a igreja? É lá no Residencial Jabas Maia, lá no finalzinho da rua, na mesma rua da igreja católica. Ah, uma igreja bonitona que tem lá, né? A irmã disse que ficou tão orgulhosa, ficou tão feliz. Mas o meu desejo é fazer algo melhor para Deus. Não é vaidade, é desejo de honrar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas você precisa ter foco e objetivo. Que fala nisso, eu lembrei de um detalhe interessante. Eu quero agradecer às irmãs que cuidam aqui da igreja, que faz a limpeza aqui da igreja. Eu sempre venho mais cedo, eu sempre venho para a visita e sempre passo aqui para já deixar o som ali ligado, deixar o som equalizado. E quando às vezes elas não estão aqui, quando eu abro a porta, sai aquele perfume. Elas usam um produto aqui que, se tivesse um perfume daquele produto, eu compravam para mim. É cheiroso. Elas botam as cadeiras, alinham as cadeiras bonitinhas, porque eu sou sistemático com cadeira. Eu sou sistemático com cadeira. Alguém disse que não é toque que chama, é o quê? É toque, é uma coisa assim. Eu sou sistemático. Eu gosto de ver alinhado. Quando eu estou no culto que alguém vem que puxa a cadeira do canto, parece que dá uma peixeirada em mim. Que tá, desalinhou. Eu já fico querendo que alguém vá lá alinhar. Mas é porque é uma coisa que fica agradável. Se você olhar, as cadeiras daqui, eu já me incomodo com essas daqui, que tem esse cortezinho aqui, ó. Eu queria que não tivesse, fosse tudo igual àquela. Tinha umas diferentes, aí eu levei algumas para a congregação, aí comprei outra e fui para deixar tudo igual. Tudo padronizado. Quando as irmãs, eu sempre dava um toque aqui para as irmãs, aí às vezes, deixa eu pegar uma cadeira aqui, às vezes as irmãs, em algumas congregações, vão colocar as cadeiras, meu irmão, aí deixa um espaço desse tantinho assim. Meu irmão, se o camarada for, oxe, pode não, meu irmão, não dá nem para se ajoelhar, pastor. Então você tem que deixar um espaço. Claro, aqui o espaço nos favorece. Vai ter igrejas que vão ser menor ou vão estar super cheia, que você vai ter que comprimir. Eu já fiz muito isso em momentos que a igreja encheu e em outras situações, e eu tinha que comprimir, que a pessoa tinha que, entendeu? Mas com cadeira já é mais difícil, era banco, ficava mais fácil quando você se ajoelhar, aí o pé passava ali tranquilo. Então alinhado direitinho. Então esses detalhes, irmão, faz uma diferença tão grande que você nem imagina. Porque tem pessoas que chegam na igreja e para ele tanto faz se a cadeira está alinhada, está desalinhada, se o espaço está bom, se não está bom. Mas já tem aquele outro que faz, que nota essa diferença e não se sente bem. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, veja como é que esse negócio é complicado. Eu já estive pensando em casa, quando eu tiver uma condição melhor, eu vou mandar dar uma limpada nesses ar-condicionados e vou pedir para o camarada tirar aquele ar-condicionado dali e colocar ele mais para cá, porque o camarada colocou aquele no canto e aquele colocou mais para o canto. Ainda está meio deitado assim. Rapaz, quando eu chego aqui no público, que olha para ali, eu fico com raiva do camarada que colocou ali aquele ar. Para muita gente isso não faz diferença, entendeu? Tem gente que tanto faz, se está alinhado, se está desalinhado, mas já tem outro que acha que faz diferença para outro. Então se tem um que não faz diferença ou não faz, tudo bem, mas você vai perder o outro.
Então essas coisas fazem parte. O espaço, entendeu? Alinhar. Uma vez a gente fez um evento, ainda no outro ministério. Rapaz, foi muita gente no evento. Foi muita gente, veio parece que 2 ônibus em Maceió. Um evento grande. Só que tinham que deixar um espaço na frente do púlpito para fazer uma apresentação, mano. Aí espremeram as cadeiras tudinho no canto. Tum. Tinha muita gente na igreja, mas parecia que não tinha ninguém, meu irmão. Porque espremeram. Não ficaram tudo espremido lá no canto, um por cima do outro, para fazer a apresentação. Eu digo, ai meu Deus do céu. Porque espreme nos cantos da parede, aí quem passava na rua, olhava, só viu o vago. Oxe, cadê o povo? O povo tudo escondido nos cantos. Entendeu? Então isso é forma também de você divulgar o Evangelho. Entendeu? De você saber divulgar, apresentar o Evangelho. Mas eu lembro que eu estava falando sobre a questão do som, e uma das coisas que eu quero pedir para quem dirige culto, procure ter alguma noção de som também. Pelo menos aprender a ligar o som, aumentar o volume. Montar um som é complicado. Eu ainda monto uma mesa, um amplificador, 2 amplificadores, um módulo e tal, eu ainda consigo montar, fazer uma equalização, montar um grande som que vai pegar close-over, equalizador, compressor, reverb, já fica difícil. Mas um amplificador, uma mesa, tal, você, entendeu? Aprender a equalizar o som. Por exemplo, eu não gosto de pregar em outras igrejas, porque às vezes a equalização do som acaba comigo. Eu não gosto. Eu já fui pregar em igreja, meu irmão, porque ninguém começa pregando, não, mas nós que somos pentecostais, a gente se empolga um pouquinho, mas vai aquecendo aos poucos, depois se solta. Aí eu começava por ali, aí no primeiro brado que eu dava, o camarada baixava o som. Meu Deus do céu. Aí eu já me desconcentrava da palavra, porque eu queria manter a mesma pegada que eu desenvolvi, e o som agora estava baixo. A cabeça dói. Falta oxigênio no cérebro, porque você tem que concentrá-lo no pulmão para manter o nível o timbre de voz que você desenvolveu. Falta oxigênio no cérebro, você não pensa bem, você não desenvolve bem, se esquece do que ia pregar, aí pronto, acaba com o pregador, acaba com o culto, acaba com a mensagem. Aí tem gente que não tem essa noção. Entendeu? O que é que você deve fazer? Eu falar para os irmãos, por exemplo, aqui não, porque eu já equalizei tudo direitinho e a bateria dele já diminuiu a força aqui. Mas você não pode pegar no microfone assim na hora que for pregar. Se você pegar nele assim e ele ficar que nem está aqui, sem dar microfonia, tudo bem. Mas normalmente quando você pega no microfone assim, ele começa a dar microfonia. Então você tem que ter essa experiência para baixar a mão. Se eu estou pregando aqui e eu quero dar um brado, o que é que eu faço? Glória! Entendeu? Só que existe, os meninos aqui já sabem mais ou menos, lá no canal os irmãos já sabem também, mais ou menos o timbre de voz que eu uso. Aí ele já coloca ali naquele timbre, aí você fala confortável, passa meia hora, 40 minutos pregando, não se cansa. Mas quando tira aqui, eita meu irmão, pense como... Aí às vezes eu não gosto nem de ser convidado para pregar em outras igrejas, por causa disso. Você sofre, as pessoas pensam que você não estava com unção, não estava com uma mensagem boa, que Deus não é com você, que Deus não lhe usou, porque você se acabou, irmão, você entendeu? Se mata, não sai, não vem, você fica quase morrendo, misericórdia. Olha, não ria não, que você pode passar por isso também. Eu quero abrir um parênteses aqui, queridos, e a minha esposa falou uma coisa interessante, que na verdade a nossa correria é grande e às vezes a gente fica devendo nas congregações. Segunda-feira eu vou lá no Ares, tá certo que desde dezembro do ano passado, quando eu pedi aos dirigentes que tivessem uma paciência, porque aqui na quarta eu ia para lá, não, na quarta era na segunda, né? E na segunda e quarta eu sempre ia lá no Mário Bento. Aí sexta-feira às vezes eu ia no Canaã, às vezes... alguma coisa assim, mas é todos os dias. Então, às vezes a gente fica devendo e os irmãos cobram, e eu agradeço a Deus pelos irmãos fazendo essas cobranças, mas não é uma regra que eu vou criar, mas assim, os irmãos fazem assim, uma dica, não é uma regra, os irmãos fazem assim,
pastor, eu quero que o senhor venha aqui na sexta, quero que o senhor venha aqui na quarta, eu quero que o senhor venha aqui na segunda. Aí junta os irmãos, irmão, faz uma sopinha, faz um negócio, movimenta, entendeu? O pastor vai ficar tão animado, não é pela sopa não, é por ver. Peraí, mas agora você... Não, aí vocês estão me entregando. Esse irmãozinho, entendeu? Aí você cria, o pastor vai ficar animado, irmão. Então, faça isso, que a gente vai ter o prazer de estar lá. Por enquanto, quarta e sábado, a gente está preso lá em Murici. Olha, irmão, quer me ver triste? Peça para eu fazer alguma coisa no dia de culto, que praticamente é culto todo dia para mim. Eu fiquei aperreado por esses dias. Eu vou falar, eu acho que ele vai ver o vídeo, mas não é nada demais não. O irmão me chamou para levar ele lá à usina, no dia do culto, que foi quinta-feira. Eu já estava me ajeitando para sair para a visita, porque todo dia de culto eu saio. Às vezes eu visito mais casa, às vezes menos casa, mas praticamente todo culto. Pastor, dá para o senhor me levar lá na usina, é rapidinho lá. Aí eu digo, tá, meu Deus do céu. Aí eu estava orando, aí eu disse, falei para minha esposa, diga ele que umas 2 horas esteja aqui. Aí ele disse que é rápido, ela falou para mim, né? Aí 1h30 me levantei, tomei banho, me ajeitei, 2 horas estava pronto, 2h05, 2h10, eita, digo, eu vou lá na igreja deixar o som pronto. Aí digo ele que vai lá, ele estava de moto. Aí ele veio, chegou aqui umas 3 horas, meu irmão. Eu cheguei em casa, já era quase 5, era mais de 5h30 já. Eu botei 110 num cocinha velho, meu irmão. Aí ficou assim, segura aí, Jesus, eu quero para lá. Porque eu trago os irmãos para o culto, entendeu? E às vezes eu começo a trazer os irmãos para o culto 5h30, 5h40. Eu vou primeiro buscar o irmão Antônio, que é lá no Zé Zicó, 5h30, 5h40 eu estou indo lá buscar eles, entendeu? Teve um culto aqui que 7h50 eu dei a última viagem. E eu não estou reclamando, eu estou só conscientizando os irmãos, eu faço com prazer. Então no dia de culto, olha, não me chame para pizzaria, não me chame para churrascaria, não me chame para shopping. Não, pastor, vou dar um paletó para o senhor lá no shopping, compre e traga, porque eu não vou não. Traga, mande, peça pelo Mercado Livre que entrega lá em casa. Não faço não. Entendeu? Só me chama se for caso de vida ou morte, mas para outra coisa não. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês vão achar até esquisito. Mas eu nunca fui na praia com a minha família nesses 25 anos de pastor, porque eu não tenho tempo, irmão, e nem dinheiro. Entendeu? Não tenho tempo, não dá tempo. Eu sei que daqui uns tempos eu vou precisar, até porque estou me desgastando, vou precisar ter um dia na semana ou no mês para ter um lazer, mas são 25 anos, nunca fui numa praia com uma família, para não dizer que eu fui em algum lugar para descansar, ou ia lá para o Sela, que é uma fazenda que tem lá perto da fazenda, como é? Da usina, pastor Celestino, que fechou, Cachoeira, né? Ia lá, que o irmão Afrânio plantava umas caninhas velhas lá, às vezes eu ia para lá tão bacana. Você lembra? Foi eu, pastor Celestino, o Givão, o Vânio, foi bem uns 15 irmãos, ele com 18 toneladas de cano, era mais lá. Oh meu Deus do céu, essa aí eu não gostei não, meu irmão. Oxe, umas 2 vezes, você cabaçuco, tão bacana. Era, meu irmão. Nesse dia, pensa que deu fome, meu irmão. A gente foi logo cedo comer um pãozinho, meio dia que em casa. Era quando a gente ia tomar banho lá no rio, que você entrava, se entrasse branco, saía preto, se entrasse preto, saía marrom. Era no rio lá que os cavalos tomavam banho, meu irmão. Era o único, não tem. Outra coisa que vocês talvez... Eu fico até constrangido de falar, eu fico preocupado, que às vezes é algo que constrange um pouco. Eu nunca fui no mercado fazer uma feira, nunca tive esse prazer, meu irmão. Em 25 anos, nunca tive o prazer de pegar assim, R$500, 600, R$1.000 e ir lá, porque tem os compromissos, eu não posso. Eu tenho que ficar juntando dinheiro para pagar uma coisa, pagar outra, aí tem que pagar um aluguel, tem que pagar energia, aí tira ali R$50, compra um pacote de fubá, um pacote de arroz, um pedaço de charque, meia dúzia de ovos. Nunca tive o prazer de ir no mercado para fazer uma feira, nunca, em 25 anos, meu irmão, nunca. Entendeu? Então são compromissos e responsabilidades que consomem a gente, e a gente tem que estar disposto. Eu não estou falando isso reclamando, não. Teve até uma vez que uma irmã chegou para mim e me deu R$1.000. É só, pastor, Deus está mandando dar esse dinheiro para o senhor. Agora eu quero pedir uma coisa para o senhor. Ela disse, eu quero. Então não foi Deus.
Eu não fiz porque ela que pediu. É para o senhor ir fazer uma feira. Eu não fui, meu. Tive que comprar coisa para a igreja. Mas ela disse que era para ir para o atacadão. Mas foi ela que disse. Se ela tivesse falado, Deus mandou o senhor para... Eu ia. Mas ela disse que era ela. Entendeu? Ela é desse jeito. Então, alguém pode até achar que isso é algum tipo de castigo de Deus, mas não é, meu irmão. Vou lhe dizer por quê. Porque pode ser que eu não tenha tido esse privilégio de ir no mercado e fazer uma feira. Para não dizer que eu fui uma vez, eu lembrei agora. Quando eu estava no estado do Espírito Santo, o pastor dava um cheque para ajudar a gente que estava começando, R$200 o cheque. Aí quando for um dia, ele disse, ô pai, vamos para o mercado comprar alguma coisa. A gente escolheu alguma coisa para a gente comprar lá no mercado. Bora, meio desconfiado já, bora. Aí o mais velho queria ficar musculoso, mais magro do que eu, queria ficar musculoso. Aí pegou um suplemento, O outro, mais novo, se conformou, parece que foi com miojo, foi todinho. Cada um pegou um negócio, a pastora pegou alguma coisa. Bora pro caixa. Eu peguei um frango. Não sei se foi um extintor completo de salame. Aí eles botaram logo os dedos na frente, né? Foi passando, meu irmão. Quando eu olhei para a máquina registradora, irmão, já estava mais de 200. E eu ainda queria que sobrasse alguma coisa. Eu falei até com o dono do mercado. Olha, se não passar tudo, o senhor dá o troco aqui desse cheque? Dou, tá bom. Hoje, quando eu já estava passando de 200, ainda não tinha passado nem o salame, nem a galinha, meu irmão. Vocês não riam, não, Foi 15 dias comendo puro, meu irmão. Eu ainda dei uma cantada no pastor, ele ligou para mim, aí como é que estava? Não está tudo bem? Queria se informar. Eu disse, rapaz, tá, eu contei, do meu jeito que estou contando para você. Ele, e nada, mano. Não mandou nem R$1 para comprar uma dúzia de ovos. Ele riu. E foi, varão, tá certo. Como eu gosto muito de couve, eu ia na casa lá do irmão, eu esqueci o nome do irmão, rapaz. O irmão dele chegou na igreja bêbado mesmo, ó. Aí falou com o Levi era o tesoureiro. Aí o Levi me chamou assim no canto, aí disse, rapaz, o pastor, ele quer falar, o Levi não teve coragem, ele queria uma oportunidade, ele queria cantar o hino, esqueci o nome. Foi, meu irmão, meu Deus do céu. Aí eu não dei não, meu irmão, fiquei com a pena da beleza, com medo dele, no outro dia eu encontrei ele, não sei se era Dilson. Aí eu disse, irmão, tem uma passagem na Bíblia que diz que os filhos de Arão entraram no templo embriagado, Deus matou. Eu disse para ele no outro dia. Ele estava bom, eu falei. Aí eu ia lá na casa da irmã, parece que era rosa. Oxe, ela tem uma plantação de couve, cada folha, mano, parecia a orelha de um elefante. Sou irmão, gosto tanto de folha de couve. O senhor quer? Eu disse, quero, minha irmã. Passei 15 dias comendo feijão com folha de couve. É coisa séria, é coisa séria fazer a obra. Então os irmãos têm esse cuidado, têm esse carinho. O líder precisa ter objetivo, ter foco. Você precisa saber o que quer na obra, ou criar um projeto, eu desejo fazer. Então alguém pode imaginar, mas o que Deus tem feito, irmão, para mim é coisa gloriosa. O que Deus tem realizado, o crescimento do ministério, entendeu? É coisa gloriosa, é debaixo de sacrifício, de esforço. Mas Deus tem sido muito bom, muito bom. Então, um dos focos que você precisa ter é desejar o crescimento da obra. Eu não gosto de trabalhar com metas, eu não gosto de estipular metas. Às vezes o meu pai na fé, em Madureira, ele queria estipular metas, já ficava preocupado. Porque assim, eu não gosto de trabalhar com meta, eu gosto de dar o que eu posso dar, irmãos. Eu vou fazer, eu disse isso para o pastor lá no Espírito Santo, digo, se o senhor pedir para fazer 100% e o senhor chegar aqui e só tiver 50%, pode ter certeza, só teve 50% porque foi o que deu para fazer. Se desse para fazer mais, eu fazia. Se desse para fazer 110, 120, 150, eu fazia. Não tem esse negócio, não preciso que ninguém cobre, que ninguém exija. Apesar de que um obreiro me disse ontem que tem obreiro que é que nem parafuso, uma hora tem que apertar. Tem outro que é que nem prego, uma hora tem que dar martelada. Outro é que nem arrebite, tem que ter pressão. Eita, negócio da beleza. Então, querido, você precisa trabalhar para que a obra flua, cresça, dentro do seu limite, das suas possibilidades. Porque, como eu falei já antes, que às vezes a pessoa pode até imaginar, pastor, mas o senhor quer todo tipo de gente na igreja? Quero, irmão, para eles ouvir a palavra, ouvir a verdade. Mas a gente tem que consertar as pessoas, mas você não vai consertar a pessoa se não tiver pessoa.
Como é que você vai consertar as pessoas se não tiver pessoa? Como é que você vai corrigir pessoas se não tiver pessoa? Então traga as pessoas, depois que você trouxer, você corrige, você conserta, você orienta. Bom, eu vou entrar em um assunto aqui, talvez um pouco fora, mas faz parte. Está chegando o nosso tempo político, a gente precisa ter um certo cuidado, tá certo? Certo cuidado, para não entrar em alguma enrascada, se eu posso assim dizer. Precisamos ter um certo cuidado. Acho que foi o pastor Adalto que estava falando que fizeram um conselho de pastores lá e juntaram alguns pastores. Queria até que ele fizesse parte, foi bom. Ele nem falou comigo, ele já descartou essa possibilidade, porque esses pastores eles queriam formar um conselho para exigir coisas na prefeitura. Aí o prefeito chamou um dos seus assessores lá e mandou ele olhar as igrejas. Foi assim? Para ver a quantidade de gente que tinha na igreja. Aí quando voltou, ele disse: pastor, prefeito, os 6 pastores juntando as igrejas dele não dá meia dúzia. Foi assim? Entendeu? Porque eles não estão, irmãos, eles não ajudam você porque você é pastor, ele ajuda você se você tiver gente para votar neles. Já me procuraram. Teve uns 2 que já me procurou e eu falei para os 2 o que eu sempre falo. Eu digo: olha, eu não dou apoio a candidato. O que eu peço ao candidato é que visite os irmãos, ajude os irmãos. Se ajudar os irmãos, está me ajudando. Eu disse para um deles: eu não quero que ninguém chegue para mim e vou lhe dar 10 mil, 20 mil, 50 mil para o senhor pedir para os seus clientes votarem. Não venha não, porque eu não garanto nem o da minha esposa, eu garanto o meu. Entendeu? O dela não dá para garantir. Então como é que agora eu vou garantir o voto dos irmãos? Eu disse: olha, ali tem irmãos ali que devem favor a algum candidato, eu não posso pedir para ele deixar de apoiar a pessoa que ajudou ele. O que eu digo é: vá lá, trabalhe com os irmãos, conquiste o irmão, mostre as suas propostas. Se os irmãos gostarem, sim. E, na verdade, querido, nós tivemos as nossas festividades, agora em novembro, e foi uma agonia. Eu fui na prefeitura a primeira vez, olha que o prefeito tem uma consideração por a gente, é evangélico também. A única vez que eu fui na prefeitura foi agora, e não foi nem para falar com ele, foi para falar com o assessor dele, que a gente queria ver se conseguia um palco e uma tenda. Se fosse aqui na frente, a gente queria um palco e uma tenda. Se fosse lá onde foi, no galpão, uma tenda. O som, o palco e a tenda. Eles conseguiram o som, não conseguiram o palco e nem a tenda. Na segunda foi o culto dos evangélicos, o dia do evangélico, e lá eu encontrei o prefeito, e ao lado dele estava o assessor. Aí o prefeito perguntou para mim, na frente do assessor assim, daqui para essa cadeira estava o assessor: e aí, pastor, atenderam o senhor direitinho? Eu disse: deu tudo certo. Deu tudo certo. Aleluia. E mesmo se ele não estivesse lá, eu também não falava. Eu dizia mesmo que deu tudo certo. Porque eu estava com medo de chover, molhar o som do irmão, seria um prejuízo grande, entendeu? E no dia do culto foi lá o assessor e o irmão que está para sair candidato, no dia do culto lá. Na terça-feira foi o culto de doutrina. O irmão que está para sair candidato já veio aqui na igreja. Mas sabe por que ele veio aqui na igreja? Porque ele chegou lá no trabalho e viu que não era, me desculpa a expressão, não é vaidade, 4 gatos pingados, entendeu? Então o que eu e você vamos fazer, e não vamos fazer com malícia, com maldade, querendo ser visto ou reconhecido, não. É porque é ordem do reino crescer e multiplicar. O que a gente vai fazer é trabalhar para a igreja crescer. Por quê? Porque assim, irmãos, não somos nós que vamos estar correndo atrás deles. Porque eu nunca corri atrás deles quando não tinha, me permita a expressão, nada. Por que eu vou estar correndo agora? Então o que a gente vai fazer é trabalhar, irmãos. Trabalhar, desenvolver, lutar, batalhar. Você tem que estar determinado a trabalhar. E eu vou lhe dar um alerta. Quando você focar no trabalho, determinar a trabalhar, se prepare, porque vão querer lhe passar para trás. Às vezes seus próprios companheiros, seus próprios colegas, às vezes pastor, que nem você, vai torcer para que não dê certo o seu trabalho, vai tentar sabotar, mas você tem que prosseguir, porque o seu compromisso é com Deus. Não vá desanimar, não vá se angustiar, não vá se entristecer, só continue trabalhando. Então precisamos ter esse cuidado, precisamos ter esse cuidado. Eu lembro que quando eu fui
enviado aqui para Messias, eu até fiquei, na minha inexperiência, eu fui em Maceió fazer uma prova da teologia que eu fazia e pegar a ajuda do aluguel, e quando eu cheguei lá na sede estava tendo uma festa do circo de oração. Aí eu pensei comigo, nem me avisaram, eu não sou pastor de campo agora, coisa da nossa mente. E eu fiquei naquela ansiedade. Aí depois a minha mente foi amadurecendo e eu pensei assim, bom, se não estão me chamando para certas atividades, é porque eu ainda não alcancei essa estatura. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, porque o trabalho, o desenvolvimento do trabalho vai dizer quem eu sou. Então eu esqueci sério. Às vezes eu queria resolver alguma coisa lá, eu pedia para minha esposa ir, eu não ia, eu ficava para evangelizar, ficava para visitar, não pedia. Eu só ia lá na reunião não perdia uma, sempre estava lá. Mas em outro momento eu não ia, era focado no trabalho, tal, aquele negócio todo. Aí de repente me colocaram para ser conselheiro da diretoria da convenção. De repente citaram o meu nome para fazer parte da junta conciliadora da convenção. Mas isso depois que viram o resultado do trabalho, o desenvolvimento do trabalho. Aí de repente iam para a reunião em alguma região aqui, já passava por aqui, teve um dia, meu irmão, que eu fiquei com a vergonha da beleza. Eu vou explicar para vocês, vocês gostam de rir da desgraça dos outros, não vou dizer não. Eu nem falei, já estão rindo. Mas eu vou dizer, vocês já riram mesmo. Aí veio uma caravana de pastor do ministério passando aqui para o Messias, ia para Palmares, Pernambuco, aí passaram aqui para me chamar para eu ir com eles, sem avisar, sem nada. Naquela época não tinha celular. Aí chegaram lá em casa, chamaram na porta, aí tinha a filha do presbítero Lisboa, estava lá, às vezes ia ajudar a minha esposa, a Duda, pequena, acho que tinha uns 10, 12 anos mais ou menos. É aqui que mora o pastor Cícero? Se é, ele está aí? Está não. Ele está onde? Foi chupar cana. Eu lá no partido de cana com os jovens da igreja, cascando as canas docinhas, bolinha. Aí de repente, a irmã Neto, Cícero, oxi, sério, pode, tem mala sombra aqui. Essa mulher não me deixa em paz não, nem no meio do partido. Ela está brincando. Cícero, oxi, a irmã Neto está me chamando. Oi! Ela chegou branca lá. Olha, tem um bocado de pastor lá te procurando. Misericórdia, foi o que eu fiz. Aí corri para casa, aí cheguei lá, o pastor Vianney, pastor Beni, pastor Isaías, a diretoria do ministério, irmãos, pastor tesoureiro. Se ajeita aí, bora ali com a gente. Não disseram para onde era, nem o que era. Aí eu corri lá no banheiro, tomei um banho ligeiro, me ajeitei e parti. Era uma reunião lá em Palmares. Aí terminou o culto, aí tinha uma sopa, né? Aí a gente começou a tomar uma sopa, aí o pastor Vianney olhou para... Tinha 2 relógios, um no lado, outro no outro. E um era 10 para as 9, parece, e o outro era 9 horas, era 9h10. Aí ele brincou, disse, aqui é interessante, o pastor começa o culto por aquele e termina por aquele. Aí, o pastor Beni, hoje as coisas estão tudo mudadas. Antigamente os guará só tinha 60 centímetros, estão quase 2 metros. Eu olhei assim, eu disse, eu entendi, né? Glória a Deus. Então, queridos, essas questões vinham, então, mas... O que fez o desenvolvimento foi o trabalho. Então, nós não exigimos de prefeito porque somos pastores, e nem do ministério, não. O seu trabalho é que vai lhe trazer as honras necessárias. Uma coisa interessante que eu vi um pastor falar, é que quando o pastor não sabe para onde vai, o seu rebanho está perdido. É por isso que você precisa ter objetivo. Você precisa saber para onde ir, porque se você, como líder, como pastor, não sabe para onde vai, o seu rebanho está perdido. Glória a Deus. Estou terminando, querido. Já chegamos no nosso horário. Aqui já são 9, mas ali já falta 5. Vou terminar por aquilo ali. Liturgia e hierarquia no culto. O nosso culto começa com oração, irmãos. Os nossos cultos começam com oração. Todos os nossos trabalhos começam com um período de oração de joelho. E eu mantenho, irmão, o mesmo ritmo desde quando eu me converti. Quando eu chegava na igreja, me ajoelhava, assim como todo mundo se ajoelhava, e só se levantava da oração quando o pastor autorizava.
Ninguém se levantava, não, só se levantava quando o pastor autorizava. No caso de Madureira, em outras igrejas era uma campainha, um sinozinho badalo, tocava, lembrei, já sabia. No caso de Madureira eu fui ensinado, a gente começa a cantar um corinho de hino bem suave. No jardim, suave, entendeu? Para não assustar, desconcentrar a oração, suave. Você começa. Aí quem está orando sabe que chegou a hora de levantar. Porque se não for assim, meu irmão, a gente vai chegar no culto e as irmãs estão vendendo Avon, Natura, Jequiti. Eita! Trocando, vendendo, negociando. Aí Jesus Cristo está com a tabica, tu vai ver. Então os nossos cultos começam com oração de joelho. Não é possível que você não aguente 10 minutos, irmão, 5 minutos. Não é possível. Misericórdia. Se tem algum problema de saúde, a gente entende. Então, oração. Depois, quem vai dirigir o culto se levanta, canta 2 ou 3 hinos da harpa cristã. Nós mantemos a nossa tradição cantando o hino da harpa. Aí depois passa as oportunidades para quem vai cantar, quem vai pregar. Lembrando, irmãos, quando alguém disser para você, vamos ouvir uma saudação pelo irmão, você vai falar de 3 a 5 minutos, talvez um pouquinho mais, 6 ou 7. Saudação são 5 minutos. Vamos ouvir uma saudação pelo irmão. É por isso que é bom você vir para essas reuniões, porque eu não posso estar ensinando isso nos cultos, irmão. Tem que ser aqui na reunião, porque vocês vão ter paciência para ouvir. No culto quem vem não vai, entendeu? Quer ouvir a palavra, enfim. Então a gente ensina. Então saudação é em média de 5 minutos. 5 minutos. Uma palavra, vamos ouvir uma palavra pelo irmão. Aí você vai pregar de 7 a 10 minutos. Vamos ouvir o irmão cantar um hino. Irmão, antes de cantar, vou cantar um testemunho. Aí conta o testemunho, canta o hino. Depois canta o irmão, lembrei de outro testemunho. Eu falei aqui uma vez, eu queria que vocês gravassem e se memorizassem, porque é uma coisa que às vezes quebra um pouco o ritmo do culto. No celular, se você vai lá nas configurações, tem um local que tem assim, tela. Nas configurações tem um local que chama tela. Você aperta lá, aí lá embaixo vai ter uma partezinha que você vai apertar e vai estar o descanso de tela, é tempo de tela. Tem de 30 segundos, tem de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos e de meia hora. Você aperta lá de 5 ou de 10 minutos, porque quando você der o celular para o sonoplasta, não vai apagar quando você der para ele. Você colocar para 10 minutos, você vai, às vezes, querer ler um versículo, alguma coisa, então não apaga lá. Tem lá, quando tiver configurações, você aperta lá, procura a parte que tem tela, e lá você vai apertar no nomezinho tela, e vai aparecer o descanso de tela, o tempo de tela, que a tela vai ficar acesa. Tem até meia hora. Porque aí você coloca aqui, aí vai querer ler um versículo, aí o camarada fica lá esperando, aí o celular apaga, aí você diz, pode soltar, o irmão diz a senha, aí você começa a fazer que nem o Zorro, pergunta para o irmão, diz, se é um L, é um N, meu Deus do céu. Outro dia o irmão, acho que foi lá em Murici mesmo, o irmão foi cantar, aí o celular apagou. Aí ele começou, parece que era um Z também. Aí ele disse, estava errado. Deu errado. Aí eu disse, meu, o celular está de cabeça para baixo. Ele disse, eita mesmo. Então são coisas que quebram a empolgação do culto. Por exemplo, aí eu estou pregando, ou alguém está pregando, aí eu disse, olha, assim que terminar a pregação, o departamento, o irmão tal, já começa cantando. Aí você termina, amém, irmãos? Aí lá vai a irmã se levantar, abrir a bolsa, e você já não tem mais o que falar, já falou tudo, aí vai, eita, não é esse não, meu Deus do céu. Você gosta de beber café, né? Aí você está tomando café, aí no meio do copo, quando o café está pegando aquele gosto, aí chega alguém para conversar com você, passa meia hora conversando, aí quando você dá uma golada, pronto, é a mesma coisa. Quando quebra o ritmo, você não bebe mais o café, perdeu o gosto. Então essa questão de liturgia, oportunidade, então querido, porque na verdade, olha só, às vezes a gente pensa que
15 minutos, porque uma hora tem 60 minutos, uma hora, não são 100 minutos, uma vez a gente se confunde, a gente pensa que uma hora são 100 minutos, mas uma hora são 60 minutos, 15, 30, 45, 60, se cada pessoa tomar 15 minutos, só dá para 4 pessoas em uma hora, e o culto são 2 horas, aí tem as crianças, tem a mocidade, tem as senhoras, tem o varão, tem a oferta. Veja, já são 5 oportunidades aqui. Se cada um gastar 10, já dá 50 minutos. Então deve haver esse cuidado, esse equilíbrio. A mensagem é no final do culto. É o que sobrar do culto. E claro, você tem que ter habilidade, porque isso já aconteceu comigo. Às vezes você está no culto e só sobrou 15 minutos, aí você não prega nem aquela mensagem que ia pregar, você já, entendeu? Desenvolve. Para não atropelar. Está esquentando, não está, irmão? Mas se preocupe não, daqui a pouco pega fogo. Eu não vi não, mas eu ouvi o comentário que numa convenção apresenta isso, apresenta aquilo, aí quando faltava 10 minutos para terminar o culto, o pastor deu para o pregador: "Sério, irmão, já estamos na hora, faltava 10, agora só falta 5, a gente termina aqui de 9 horas, mas o pastor vai falar aqui o que Deus colocar no coração, faltando 5 minutos. Aí ele pegou o microfone, abriu a Bíblia e leu lá naquela passagem de Tiago, que diz assim: "Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá." Amém. Queridos, eu queria falar mais alguma coisa, mas o tempo já esquentou. Olha, a gente estava para falar sobre palmas e em culto, porque teve uma reunião aqui que alguém falou, está com tempo, e os irmãos decidiram que nós não iríamos bater palma no culto. Eu não me incomodo, irmãos, mas para não ficar despadronizado, como até alguém disse que a questão da cadeira, até o presidente estava falando lá, que ele está colocando as cadeiras assim, para padronizar. Então os irmãos vão orientando lá os irmãos. Quando a ordem vem do ministério, é fácil de resolver. Não tem problema, só não é uma ordem do ministério, que a gente vai seguir assim, não causa dificuldade. É ruim quando você tem que fazer a alteração. Mas os irmãos vejam isso. Nós vamos manter os nossos usos e costumes, irmãos. Olha, eu sei que o tempo está se modernizando, as igrejas de hoje não são mais como antigamente, mas a gente vai continuar pregando uso e costume, ensinando tudo direitinho, para que os irmãos permaneçam firmes na presença de Deus, tá certo? E comece o culto sempre na hora, irmãos. Aqui, quando eu vou dirigir o culto aqui, 6h30, 6h40 eu já começo o culto. Dia de terça a gente ora até 7, um pouquinho. Eu sempre trago os irmãos para o culto, eu coloco alguém. Mas de 6h30, 6h40 eu já começo. Porque se só tiver o porteiro e o dirigente, Deus já está presente. Onde estiverem 2 ou 3, eu estou lá. Então já está. Entendeu? Porque assim, vou dizer essa para concluir. Porque se você for esperar o povo chegar, por exemplo, 7 horas. Aí 7 horas não chegou ninguém. Vocês vão esperar mais 5 minutos. Aí 7h05 você começa porque chegou 2 ou 3. Aí quem chegou 7h05, olha assim, oxe, o pastor começou 7h05. Chegou, não tem nem começado ainda. Aí no outro culto ele já chega 7h10. Aí você vai esperar para o 7h10 para ele chegar. Daqui a pouco você está começando o culto 7h30, 7h40 e o povo não chega. Agora, se você começar o culto antes que o povo chegar, aí sabe o que vai acontecer? Eu cheguei, já tinha começado. Então eu vou chegar 5 minutos antes na outra, que é pegar do início. Aí no outro você já começa 5 minutos antes, já tinha começado. Entendeu? É uma estratégia para você fazer com que o povo se adapte aos cultos, que antigamente era de 7h30, irmãos. Aí mudou para 7, meia hora, e foi chegando. E o povo se adaptou. Mas que Deus abençoe, não quero ir mais além, irmão, já estamos passando o horário. Fiquemos de pé, por bondade, queridos, por bondade. As outras coisas que a gente tinha para falar eram coisas mais singelas, mais simples. E as irmãs já estão preparando, irmãos, a camiseta para o nosso próximo aniversário. São 10 anos e as irmãs estão querendo fazer algo grandioso, em agradecimento a Deus pelos 10 anos. Já estão preparando uma camiseta. Os irmãos vão ficar na expectativa nas congregações, já de correndo atrás, para quem sabe naquele dia está todo mundo, entendeu, fazer uma coisa maravilhosa para Deus. E lembrando também aos irmãos, 10, 11, 12 e 13, mês que vem, nosso 5º Comadef,
vai ser bênção de Deus. E agora